Sejam bem-vindos. Se existe visitante aqui no nosso meio, seja bem-vinda em nome de Jesus. Alguém aí perto da igreja cumprimenta. Se você nunca viu esse rostinho, se você viu, cumprimenta do mesmo jeito. Amém? Então, chegamos em 1 Coríntios 8. E hoje nós vamos... Meu plano aqui é falar 8 e 10. O 10 é continuação do 8. Então, pretendo falar, vamos ver se assim o Senhor permitir. Agora que eu dei falta, cadê o relógio dali? Não tem, né? Agora que eu dei falta. Só hoje. Aleluia. Então, nós já vimos, falando há algum tempo, de Corinto, e nós já sabemos que é uma cidade conhecida pela sua imoralidade sexual, uma grande metrópole daquele tempo, e também era conhecida pela sua grande quantidade de templos. Era comum, na Grécia Antiga, as cidades terem grandes quantidades de templos. O povo, naquele tempo, a maioria das religiões, exceto os judeus, que proclamavam sempre o único Deus, criador do céu e da terra, exceto os judeus, a maioria dos povos eram politeístas, ou seja, serviam a vários deuses. E, chegando na Grécia, especialmente na Grécia, até hoje a gente vê filmes, e tem filmes falando a respeito de deuses gregos ou romanos. Então, era muito comum naquele tempo, a ponto que, quando Paulo chegou em Atenas, ele se assustou. A Bíblia fala lá em Atos 17, se eu não me engano, que Paulo ele se surpreendeu pela quantidade de monumentos que existia naquela cidade. E foi dentro desse contexto que Paulo faz aquele discurso. Ele começa a pregar, ele não se conforma com aquele povo imerso na idolatria, no engano, e ele começa a pregar, e a ponto dele ser levado ao conselho da cidade, e lá ele faz aquele discurso maravilhoso, dizendo assim: olha, eu vi entre os inúmeros monumentos que vocês têm, um ao Deus desconhecido, e é esse Deus que eu venho anunciar a vocês. E ali muitas pessoas se convertem, mas, de uma forma geral, era uma cultura imersa na idolatria. E Corinto, como uma grande cidade, uma grande metrópole multicultural, não era diferente disso. Eu vou citar aqui alguns templos que existiam naquela cidade. A gente tem falado muito a respeito do templo de Afrodite, porque até então nós tratamos da questão... até então, nós já falamos sobre os problemas da igreja, divisão, irmãos entrando com processos contra irmãos, dissídios, né, na igreja. E falamos muito sobre moralidade sexual, que era um problema na igreja. E isso estava muito relacionado ao templo de Afrodite, por lá ser um ambiente onde existia... centenas de prostitutas, alguns estudiosos citam que 1000 prostitutas, e as pessoas iam ali naquele templo a adorar e cometiam imoralidade sexual no meio da sua adoração. Então, o templo de Afrodite era muito famoso, e nós já falamos bastante. Além disso, tinha o templo de Apolo, que também era um grande monumento na cidade. E, além desses, tinha santuários para Ártemis, Atena, Ísis e Serapis, Hélios, Poseidon, esse a gente já ouviu muito em filmes, né? Hera, Heracles, Hermes e Esculápio. Então, existia uma diversidade de deuses, mostrando ali aquela diversidade cultural, e as pessoas não necessariamente cultuavam apenas um Deus desse. Eles podiam ir um dia no templo de um, outro dia no templo de outro, e outro dia no templo de outro. E, assim como na religião judaica,
a gente lembra que existiu o sacrifício, não era assim? Na religião judaica, existia um sacrifício feito ao Senhor. Esse sacrifício ele era um vislumbre do único sacrifício que poderia nos livrar dos pecados de uma vez por todas, que foi o sacrifício de Jesus. A gente vê isso em Hebreus 10, falando que de uma vez por todas, não foi por meio do sangue de boi ou de carneiro que fomos libertos de uma vez por todas, mas Jesus, uma vez, o único sacrifício foi a propiciação de todos os nossos pecados de uma vez por todas, de modo que agora nós não precisamos mais fazer lembrança dos pecados todo ano ir ali sacrificar, mas de uma vez por todas Jesus cumpriu esse papel e agora nós andamos em novidade de vida, agora nós somos novas criaturas, nós não precisamos mais fazer sacrifícios, amém? Então, mas, voltando ao passado, na religião judaica, esses sacrifícios lembravam ao ser humano a necessidade de um sacrifício pleno, de um sacrifício que resolvesse o problema do pecado de uma vez por todas, porque aquele sacrifício, eles sabiam que cobria os pecados por um tempo determinado. Mas aí Jesus, e anuncia Jesus, que vem de uma vez por todas livrar-nos do pecado, amém? Da maldição, da morte, do pecado, amém, queridos? Mas, assim como os judeus faziam sacrifícios ao Deus único, verdadeiro, nessas religiões, em cada templo desse, existiam sacrifícios a esses deuses. Deuses, entre aspas, porque não são, e Paulo vai falar sobre isso, não são deuses verdadeiros, mas existiam sacrifícios. Então, as pessoas iam lá, levavam o seu animal, sacrificavam aquela divindade, aquele ídolo. Uma parte daquele animal ficava com o sacerdote, uma parte ficava com aquela pessoa que ofereceu o sacrifício, e outra parte era queimada, oferecida à divindade. Funcionava dessa forma, assim como também no judaísmo. Amém? A diferença é que no judaísmo era, naquele tempo, feito a um Deus único e verdadeiro. Amém? Então, dentro desse contexto, as pessoas em Corinto se convertem. E eles, lembra aí, já falamos, como que eu posso dizer? Algumas atitudes não foram transformadas de uma hora para outra. E eles tinham dúvidas a respeito. Então, eles escreveram para Paulo, colocando algumas dúvidas. Então, já respondemos em Coríntios 7, dúvidas a respeito de casamento, celibato, divórcio. E aí eles perguntam também acerca de carne sacrificada a ídolos. Então, a gente pode ir lá em 1 Coríntios 8, 1. E Paulo começa assim. 1 Coríntios 8, 1, NAA, que eu estou lendo. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva a orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, o que Paulo está dizendo aqui, ele não é contra o conhecimento. Ele não é contra. Nós estamos numa quinta-feira do saber. Então, Paulo não é contra o saber, mas nós precisamos trazer o equilíbrio entre o saber
e o amor. Porque se eu apenas souber, ou pensar que sei, porque ele diz, se alguém acha que conhece muito, é porque não conhece nada. Eu ouvi o pastor Edilson de Lira, que é médico, ele falando algo que me marcou muito, estou lembrando disso aqui. Ele falou assim, um pouco de ciência te afasta de Deus, mas muita ciência te aproxima de Deus. Então, assim, às vezes a gente vê, a pessoa começa a fazer um cursinho online. Não, nada contra o curso online. Me formei numa faculdade EAD, tá bom? E sou boa profissional. Mas eu digo assim, às vezes a gente vai fazer aquele cursinho superficial. E a gente sai de lá achando, já que sabe muito, questionando Deus, questionando princípios bíblicos e se afastando da fé. Aí alguém vai, estuda numa, vamos dizer assim, numa faculdade federal, fica ali imerso anos e anos, e ele vê que quanto mais ele estuda, as perguntas que ele tem não são respondidas. Então, ele entende que só pode haver um Deus, Criador do céu e da terra, porque quanto mais ele pergunta, ele não tem uma resposta fast food, rápida, como a gente está acostumada a ver. No Google, no chat GPT, não é rápido assim. Então, Paulo está dizendo que precisamos trazer o equilíbrio entre o saber e o amor, porque apenas saber me torna orgulhoso e eu não me preocupo mais com as pessoas. Já viu aquelas pessoas que, às vezes, até numa pregação, para mostrar que sabe muito, começa a falar difícil, e, quando acaba, você fala assim, não entendi nada que ele falou. Não entendi nada. Eu já fui em igreja que eu não entendi nada, e eu sei que eu tenho um vocabulário razoável, mas eu quase que não entendi nada. Uma vez a pessoa mandou ficar em pé de uma forma que eu não entendi. De uma forma que eu não entendi. Em vez de falar assim, vamos ficar de pé, usou um verbo no pretérito imperfeito do futuro, que só Bebete ia entender. Aqui só Bebete ia entender. E aí ficou todo mundo sentado. E aí ele repetiu aí o negócio de pé, né? Pé, a gente entendeu o pé. Não foi nem levantar, foi um verbo aí. Enfim, vamos pular essa parte. Mas vocês entendem que, às vezes, a pessoa, para mostrar que sabe, quer falar tão difícil que ninguém entende. E nós aprendemos com nosso pastor Edmilson, ele, quando estava treinando, ele falava assim, pregue de uma forma que até uma criança entende. Porque, se uma criança entender, qualquer pessoa vai entender. Então, é na simplicidade. Amém? Então, Paulo traz esse equilíbrio, porque o problema não é o saber. O problema é eu me tornar orgulhosa, orgulhoso, e não olhar o outro. Amém? Então, temos que ter cuidado com isso. E aí, Paulo ainda conclui assim, mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Olha que impressionante. Porque, assim, às vezes a gente acha que conhece muito a Deus. Eu conheço muito, eu sei tudo de Deus. E, de fato, Deus não é um Deus misterioso. Ele sempre, em todos os tempos, quis se mostrar à humanidade de uma forma que a humanidade pudesse entender. Deus falou muito, de muitas maneiras. A palavra diz que ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Quem fala muitas vezes e de muitas maneiras quer se fazer entender, amém? Olha, eu vou falar, não entendeu? Então, gente, o que eu estou dizendo é mais ou menos assim. Então, mas agora ele fala por seu filho. Amém? Então, Deus não é um Deus misterioso, mas a gente não pode ser soberbo a ponto de falar assim, agora eu já sei tudo, já sei tudo. Não, nós vamos continuar aprendendo, 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 até morrermos ou até Jesus voltar. Até que, como
fala em 1 Coríntios 13, que a gente vai chegar lá, em parte conhecemos e em parte somos conhecidos, mas conheceremos face a face. Amém? Então, queridos, nós temos que ter cuidado com isso, para que o nosso saber não prejudique o nosso irmão. No fim das contas, é isso. E ele diz, mas quem ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, o que Paulo está dizendo é assim, olha, você acha que conhece a Deus, mas quando você ama a Deus, Deus está lá dizendo, ó, esse eu conheço, ó. Você conhece o Valzinho? Miguel, já viu o Valzinho? Como, né, até dando exemplo, até de Jó. Lembra quando o Satanás chegou lá no meio dos filhos de Deus e Deus fala, você viu meu servo Jó? Né? Você viu minha serva Karine? Viu meu servo André? Então, quando nós amamos a Deus, nós somos conhecidos por Ele. Amém? É como se a gente visse uma celebridade, pensa numa celebridade. E aí você pensa assim, ah, eu conheço fulano, porque ele aparece na televisão, né? Então, fala uma celebridade. Roberto Carlos. Ai. Kate Middleton. Eu gosto muito de seguir a família real. Eu acho bonita a Kate Middleton. Então, se eu vejo Kate Middleton na televisão, ou se ela estiver ali no centro da cidade, um exemplo, eu vou conhecer. Ih, é Kate Middleton. Agora, já pensou se ela falar, ih, é Kátia Verônica. Ela é Kate, eu sou Kátia. É Kátia Verônica, eu conheço. Ah, é outra coisa, né, gente? Mas imagina Deus dizer, eu conheço. Amém? E isso é pelo amor. É por amar a Deus. Aleluia. E aí a gente vai lá para o verso 4. Ele diz assim, a partir do 4. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que não há, senão, um só Deus. 5. Porque ainda que existam alguns que são chamados deuses, Paulo enfatiza isso, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, e vê que aí essa versão coloca entre aspas. 1 Coríntios 8, 4, NAA, estamos no verso 5. Foi? Ah, então tá. Como há muitos deuses e muitos senhores. E aí segue para o 6. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. 7. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradável a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, ser tropeço para os fracos. E aí, no verso 6, Paulo aqui ele faz um upgrade do versículo que está lá em Deuteronômio 6,4, que diz assim, escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Jesus também repete esse versículo em Mateus 22. Mas Paulo, aqui em 1 Coríntios 8, ele acrescenta, existe um só Deus e um só Senhor. Então, ele já traz o Senhor Jesus para dentro dessa realidade. Amém?
Glória a Deus. E reitera a necessidade de servir ao único Deus. E é algo que os coríntios não estavam acostumados. Lembra? Eles vinham de religiões que serviam a vários deuses. Né? Paulo reconhece que, na verdade, a idolatria é uma farsa, porque não existem ídolos, não existem outros deuses. Então, o ídolo nada é. Mas ele fala para termos cuidado, para aquele povo e para nós, termos cuidados para não sermos pedra de tropeço para ninguém. Ou seja, nós não vamos ser um impedimento para as pessoas seguirem na fé ou para as pessoas chegarem a Jesus. Nós não vamos fazer, as nossas atitudes não podem fazer as pessoas tropeçarem e caírem, porque, afinal, as pessoas olham para nós, sim. Às vezes, quando a gente está no erro, quando a gente está no crime, a gente fala assim, olha para Jesus, não olha para mim, não. Mas nós precisamos refletir a identidade do nosso Pai. Amém? Paulo, ele mesmo dizia, olha para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós precisamos trazer isso para nós. Eu sou imitador de Cristo. Então, você precisa me imitar, sim. Será que eu posso dizer isso? Cada um responda para si mesmo. Se acha em si algum caminho mau, se arrependa. Amém? Volte à direção. E aí o 10 ele diz assim, porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, afinal você não sabe tudo, você não tem conhecimento, se alguém enxergar você que tem conhecimento, que é forte, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então, eu sou forte, eu tenho conhecimento, eu sei que o ídolo não é nada. Então, eu vou em qualquer lugar, eu vou lá no local onde eu sei que existe uma idolatria, eu vou lá num templo de uma religião que não professa a fé em Cristo, onde Jesus é o único Senhor, e estou lá, o ídolo nada é. Estou aqui me divertindo, vendo os irmãos dançando, sabe como que é, né? Batendo um negocinho, batendo um instrumentozinho. Aí o irmão passa, se ele está lá, quer dizer que só está aqui não funciona. De repente, eu tenho que ir lá, pegar uma benção, fazer um descarrego, não sei, né? Levar um passo, né? De repente, é preciso ir lá, e, com isso, o irmão se contamina. Né? E quem é o fraco? O fraco, então, eram aqueles irmãos que ainda carregavam algum simbolismo, que, para eles tinham sido tão enraigados na idolatria que, para eles, comer uma comida sacrificada a ídolos não era uma simples refeição. É algo religioso, tinha um simbolismo muito grande. Sabe, era aquele irmão que se converteu, aceitou Jesus, mas não tinha muito conhecimento. Ele não saía de casa, estou conjecturando para os nossos tempos, tá? Ele não saía de casa sem ouvir o horóscopo. O que o horóscopo tem para me dizer? Disse que hoje vai ser o dia ruim. Aí eu já saio de casa crendo que o dia vai ser ruim. Ai, meu chinelo está virado. Isso significa alguma coisa. Ai, o dia... Acordei com o pé esquerdo. É cheio de superstição. Cheio de superstição. E aí ele começa a acreditar naquilo. Então, é aquele irmão que ainda tem um talismã, sabe? Tem uma pedra, tem algo guardadinho que me dá sorte, tem $1 na carteira, né, para chamar dinheiro,
Não passa a bolsa pela janela. Minha avó falava, não passa a bolsa pela janela, o dinheiro vai embora. Né? Só pode vir para dentro. Entra pela mesma porta que sai. Umas coisas assim. Nada disso é real. Mas, quando a pessoa acredita, se torna realidade na vida da pessoa. Hoje eu acordei com o pé esquerdo, então vou ter um dia ruim. Passou um gato preto na minha frente. Sexta-feira 13. Não vou passar embaixo da escada. Algumas coisas assim, não é? Aí, alguns trazem ainda esse simbolismo para o cristianismo. Olha, vou abrir minha Bíblia no Salmo 91. Deixar aberto, virado para a porta. O diabo não vai nem poder entrar. Você sabia que o diabo usou o Salmo 91 para tentar Jesus? Se tu és filho de Deus, atira-te deste monte, pois aos teus anjos, pois está escrito, o diabo não esqueceu, está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Salmo 91, 12. Você acha que o diabo corre do Salmo 91? Ele corre da palavra na sua boca e no seu coração. A palavra viva, a palavra rema, a palavra vivida e praticada. Resistir, sujeitai a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Não esquece disso. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Karine ministrou quinta-feira. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Mas precisa primeiro resistir. Amém? Então, o fraco é essa pessoa. E quando ele vê alguém que tem conhecimento sentando à mesa de ídolos, ele pensa, então é assim o procedimento, eu vou fazer também. E a gente pode trazer várias questões para a nossa vida, onde a gente pode ser pedra de tropeço na vida de alguém. Nós não temos, como eu posso dizer assim, eu já até citei, a gente, às vezes, não tem o direito nem de reclamar. Porque eu digo assim, por exemplo, está no mercado, acontece alguma coisa, eu vou reclamar. Eu gostava muito de reclamar. Meus direitos. Aí eu penso, e se essa pessoa depois estiver lá na igreja ouvindo eu falar, oi, Deus é amor, o amor de Deus está derramado em nossos corações. Aí é o que Paulo falou lá em 1 Coríntios, que a gente já leu, acho que foi o 4, né? Por que você não sofre o dano? Por que você não fica no prejuízo? Não é melhor isso para alcançar as pessoas? Né? Bateu no seu carro. Eu falei, aconteceu com o pastor, saindo da igreja, aqui na rua da igreja. Bateu no carro dele. Quando ele pensou em se enervar, aí o irmão, pastor, já desceu do carro, o irmão, pastor. Aí ele, irmão, tem problema não. Eu vou pagar, não precisa não, irmão. Porque depois dessa, não precisa não, irmão, tá tudo certo. Seu irmão, já sempre falo isso, se o irmão está aqui, está tudo bem, tá, irmão? E o forte, quem é? Era aquela pessoa que tinha um conhecimento, que o ídolo não é nada, tudo foi criado por Deus. O forte pensava assim, tudo foi criado por Deus mesmo. Esse boi foi criado por Deus. Então, eu não vou deixar de comer esse boi de jeito maneira. Ele foi criado por Deus. E aí, por ele ter esse conhecimento, ele nem pensava assim, ele pensava assim, eu vou lá no templo, eu vou lá jantar com meu irmão, com meu amigo, irmão não, com meu amigo, eu vou lá, nada a ver. O forte era assim, nada a ver, talvez o forte lá de Corinto tenha inventado o nada a ver. Tem nada a ver, não. Tem nada a ver, não, vamos lá. Tem problema, não. E, com isso, ele prejudicava o seu irmão. E, importante, vamos lá no 12 primeiro. O 12 diz assim, versículo 12. E, deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Olha que sério. E, por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo.
Amém, queridos? Então, assim, por amor ao meu irmão, eu abro mão, não como mais carne, eu fico só na salada. Agora, a salada não é 80%, é 100%. Amém, queridos? Eu fico só no legumes. Foi o que Daniel fez. Na verdade, Daniel se recusou em seu coração a se contaminar com as iguarias do rei, porque aquelas iguarias eram oferecidas, além de virem alimentos que a religião judaica não permitia, a lei mosaica não permitia, ainda eram oferecidas a Deus. Então, Daniel falou, de jeito nenhum eu vou me contaminar, me experimento, vou ficar só no legumes, mas o Senhor, né, com a fidelidade de Daniel, no final dos 40 dias, ele estava ali, mais bonito que todo mundo, mais saudável, não estava desnutrido, porque o chefe, amém. Não sei se é amém, mas amém. O chefe lá, da comida lá, sei lá, o copeiro mor, falou para ele assim, não, o rei vai ver você desnutrido, com semblante caído, e vai me passar a faca, vai me enforcar. Aí Daniel, não, me experimenta. E aí achou favor, porque quando a gente está com o Senhor, o favor também vai se manifestar na nossa vida. Amém? Favor diante de Deus e diante dos homens, se manifestando na nossa vida. Amém? Assim como foi na vida de Daniel. E aí, ao fim daquele tempo, ele estava mais saudável, mais corado, mais bonito. Amém, gente? Eita. E aí, o 12. Já li o 12, né? E o 13. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. É interessante, queridos, que a igreja ela já tem uma instrução a respeito disso. Amém? Está lá em Atos 15, quando o evangelho começou a ser pregado para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus, os apóstolos eles se reuniram e começaram a falar, e agora, o que a gente vai fazer com esse povo? Eles não são judeus. Aí, alguns religiosos diziam assim, olha, para eles serem salvos, precisam se converter à religião judaica. Aí os fariseus diziam assim, não, além deles se converterem, eles vão ter que seguir a lei mosaica. E aí Pedro, ele começa a dar o testemunho dele, porque quando ele foi pregar a Cornélio, que era um homem que não era judeu, um gentio, e ele pregou, e o povo aceitou a Jesus, aceitou a pregação, e Pedro ainda estava falando, e o Espírito Santo foi sobre aquele povo, e eles começaram a falar em línguas. E aí Pedro falou, eles não são judeu? Tique, não são judeu. X, não são. Eles não seguem a lei mosaica. Se o Espírito Santo se derramou sobre eles nessa condição, será que a gente tem que impor, então, a lei mosaica sobre eles? Aí Tiago, que era o chefão lá, falou assim, olha só, Pedro já deu o posicionamento dele. Então, vamos fazer o seguinte, está lá em Atos 15, 19. Por isso julgo, Tiago dizendo, que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, amém? Bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, Paulo ele não está revogando essa instrução. O que Paulo está fazendo
é até explicando o motivo. Isso não é porque o ídolo é alguma coisa. Isso é para testemunho. Isso é para cuidado com nossos irmãos, para testemunho, para as pessoas não olharem e verem, está vendo? O crente e o mundo é tudo igual. Então, talvez na nossa cultura não seja comum a gente ter, até tem algumas situações, mas não é tão comum. Você não sai ali na porta todo dia e encontra comida sacrificada a ídolos. Olha, estou vendendo aqui a quentinha, sacrificada ao Deus tal. A gente não acha isso, né? Mas o que pode fazer que a gente seja confundido com o mundo? Traz para nós. Porque se comer carne traz escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne. O que será que está entrando na igreja que as pessoas lá de fora falam assim, e o mundo e a igreja é tudo a mesma coisa. É o mundo na igreja, é a igreja no mundo, é o quê? Que negócio é esse? Porque a igreja, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Amém? Então, nós temos, e o apóstolo Guto ele fala isso, que nós temos que ser como um navio. Não tem problema o navio no mar. Amém? O mundo representa o mar, e nós somos o navio. Não tem problema o navio no mar, ou o navio na água. Mas tem problema a água no navio. Não é? Então, ele também fala que nós somos como peixe, porque o peixe ele está no mar. Mas, quando a gente vai comer o peixe, se a gente quer que o peixe esteja mais salgadinho, temperadinho, a gente precisa botar sal, não é assim? Ele está no mar que é salgado, mas o sal não entra nele. Não é? Então, nós temos que viver de uma forma neste mundo, porque Paulo já falou lá atrás, em 1 Coríntios 6, eu acho que foi o 6, ou 5, que ele diz assim, olha, já falei, o 5, vocês não devem se associar com os imorais. Eu não digo com os imorais desse mundo, mas aqueles que se dizem irmão e têm um procedimento imoral. Vocês lembram disso? Amém? Porque ele diz assim, porque se vocês não tivessem, pudessem não se associar com ninguém no mundo, então vocês tinham que ser tirados do mundo. Então, queridos, a gente tem que ter cuidado, amém, da nossa vida para não ser escândalo para ninguém. Amém. Aleluia. E aí, a gente vai lá para o... Ih, não tem um negócio. A gente vai lá já para o 10. E aí o 10 é uma continuação do 8, mas Paulo, ele começa contando a história de Israel. O povo escolhido lá na antiga aliança, lá na velha aliança. E aquele povo teve algumas experiências com Deus. Então, se você ler a partir do 1, eu não vou ler porque é longo, ele começa a falar que aquele povo passou pela nuvem, né? Ou tinha uma nuvem que seguia eles, lembra? De dia. Aquele povo ele atravessou o deserto. Aquele povo, o deserto, atravessou o Mar Vermelho, lembra? O mar se abriu e eles atravessaram o mar. Aquele povo, ele recebia o maná do céu, todo dia caía o pão do céu para alimentá-los. E eles se alimentaram daquele pão do céu, que representava Cristo. Amém? Cristo é o pão vivo que desceu dos céus. Amém? E eles bebiam da água, né? Quando eles estavam com sede, Moisés ia lá, tocava na rocha, e Paulo fala, e aquela rocha era Cristo. Então, eles bebiam da água espiritual, mas, mesmo assim, isso não impediu eles de entrarem em idolatria, isso não impediu eles de murmurarem, isso não impediu eles de cometerem imoralidade sexual, e várias situações, vários morreram por juízo divino, e a maioria deles não entrou na terra prometida. Saíram do Egito,
para a terra prometida, mas porque entraram em murmuração, imoralidade sexual e idolatria, não entraram. Daquela geração, só Josué e Calebe. Então, Paulo ele conta essa história. E aí ele diz aqui, no 11, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos está chegando. Amém? Então, queridos, a gente tem que ter cuidado. A Bíblia fala, lá em Apocalipse 2,14, que Balaão ele não pôde, lembra do Balaão, que a mula falou? Ele não pôde amaldiçoar a nação de Israel. Ele não pôde amaldiçoar, porque como ele ia amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Como ele ia? Mas aí ele chamou o rei, Amaleque, e ele disse assim, Balaque, desculpa, diz lá em Apocalipse 2,14, tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Então, o povo de Israel, o que Balaão fez? Olha, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou, e ele proferia bênção, ele só podia proferir bênção para Israel. Mas ele chama Balaque, né? Ele chama Balaque no canto e fala assim, mas olha só, se tu for esperto, tem um monte de mulher bonita aí. Olha essas mulheres. Tu bota essas mulheres aí, ó, comissão de frente aí. Israel, os homens de Israel vão ver, não vão resistir. Vão se deitar com elas. Vão cometer imoralidade sexual. E vão ficar caidinho. E você sabe que quando fica caidinho, vai fazer tudo o que ela quiser, dá uma carnezinha sacrificada aos ídolos. Vão cometer idolatria. E aí pecaram contra o Senhor. E pecando contra o Senhor, vão morrer. Um plano diabólico, mas deu certo. E quantos planos diabólicos a gente não cai? E, às vezes, sabendo que está caindo. Não é? Na verdade, a gente sabe que está caindo, porque o Espírito Santo está aqui, ó, gritando, não vai, não vai, não vai. Mas a gente, ai, está tão bonito. E aí, Paulo, no 12, diz assim, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, eu não posso confiar somente na minha força. Eu sou muito forte. Isso aí eu vou resistir. Isso aí não me pega de jeito nenhum. Sou formado, pós-graduado, já passei por muita prova. Nós não podemos pensar desse jeito. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar, sim, da minha santidade. Eu sou santo, porque Deus é santo. Amém? Glória a Deus. E, muitas vezes, a gente levanta ídolos no coração. Karine também citou isso aqui. Karine pegou minha ministração, né, gente? Em Atos 17, fala que Israel, no seu coração, voltou para o Egito. E quantas vezes a gente, em algumas situações no nosso coração, a gente lembra das cebolas, gente, pelo amor de Deus. A síndrome da cebola. Eu costumo chamar de a síndrome da cebola. Aquele povo era escravo, aquele povo era açoitado, aquele povo viu os seus filhos serem mortos. Lembra que o faraó falou, eles estão se multiplicando demais, vão fazer o seguinte, vão matar todas as crianças. E milhares de crianças morreram. E foi nesse contexto que a mãe de Moisés salvou Moisés, botou na beira do rio, vai lá a filha de faraó se banhar, encontra aquele cestinho com aquele bebê bonitinho, cria como fosse dela, ele passa a ser filho
da filha de Faraó. Moisés é neto do homem mais poderoso da terra daqueles tempos, que tinha todas as riquezas, que tinha todo o poder, chegava a ser considerado Deus. Faraó era considerado Deus, mas não era. Era um ídolo, mas era considerado Deus. E até hoje a gente se admira com as pirâmides, que nada mais são do que túmulos para os faraós. E é uma beleza, é belo, sim, mas são túmulos para faraós, que, na verdade, eram considerados deuses, apesar de não serem. Então, olha a grandeza daquele império. E Moisés, e aí a gente tem o povo, o resto do povo que era escravo, e a gente tem Moisés, que era um príncipe. E o povo que era escravo sente saudade da cebola. Mas Moisés, ele não sente saudade do ouro, da prata, do luxo, de tudo que ele tinha, de toda a regalia que ele tinha. É impressionante, né? Às vezes Deus está vendo grandes coisas para nós. Na verdade, Ele já providenciou grandes coisas para nós. E a gente está preso num negocinho. Mas eu vou ter que deixar isso aqui. É sério, né? E a Bíblia diz que Moisés, já adulto, em Hebreus 11, né? Moisés, já adulto, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ao contrário, preferiu sofrer. Vamos ver esse versículo? Aleluia. Alguém acha para mim? É Hebreus 11, né? Hebreus 10. Hebreus 10, desculpa. É 10 mesmo? 10, 16? Bota aí. Eu acho que é 11 também, né, André? É os heróis da fé, né? Abri a Bíblia aqui. Minha Bíblia está mais rápida. Onze, 24. Aleluia. Já está? Achei que Hebreus. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Passa para o próximo. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios. Mas não era, gente, era extremo. O prazer era transitório, mas era grande, ele era um príncipe. O príncipe de um império que dominava tudo naquele tempo. Prazeres transitórios do pecado. Amém? E, às vezes, a gente que quase... Não vou dizer que a gente não tem nada, porque a gente é abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Amém? Mas, às vezes, aqui, pegando, eu não quero abrir mão de um negocinho. Ai, não. Isso aqui eu não vou abrir mão, não. Impressionante. Eu vou ficar sofrendo por causa da cebola. Mas vamos seguir adiante. Glória a Deus, Deus é bom, né? Não tem aleluia, só um ou outro. Lá no versículo 13 diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Alguns leem esse texto e falam assim, está vendo? Deus, ele dá a tentação, mas ele também dá o livramento. Não. O texto é bem claro.
não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Amém? Eu sou tentado na minha vontade. Amém? Tiago fala isso. Então, assim, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Amém? Mas cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Amém? E vai seguindo. Se esse desejo for concretizado, no final de tudo vai gerar a morte. Mas, então, ele diz aqui, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, não existe, eu não resisti. Deus é fiel, não vai permitir, pois, ao contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento. E aí, Deus dá o livramento, mas, às vezes, eu não quero entrar pela porta do livramento. Eu quero ficar naquilo que me dá prazer, né? Está acabando, gente. Por hoje, a gente já passou da metade, já está no 10, né? É Paulo que está falando, né? Eu não, tá, gente? Portanto, verso 14, meus amados irmãos, fujam da idolatria. 2 vezes que a Bíblia manda a gente fugir. Fugir da imoralidade sexual e fugir da idolatria. Eu não posso me colocar em situação de risco. Eu não posso me colocar em situação que eu possa cair. Daqui a pouco eu estou também com um ídolo no coração. Estou agindo igual Israel, que passou pela nuvem, atravessou o Mar Vermelho, e às vezes a gente olha, eu não sei você, mas algumas vezes eu lendo Israel, ficava com raiva deles. Como assim? Eles viram tudo que Deus fez e ainda assim pecaram. E nós, queridos? Porque aquilo que Deus fez por nós, aleluia, aleluia, aquilo que Deus fez por nós é tão precioso que estava escondido, era um mistério oculto. Cristo em nós, esperança da glória. Era um mistério que não foi revelado. Aleluia. Aleluia. Então, nós termos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós sermos filhos de Deus, nem os profetas conseguiram ver claramente. Eles viam assim, olha, vai vir um Messias, vai salvar Israel, vai vir reinar no mundo, mas esse povo aqui que pode adorar em espírito e em verdade, aleluia. E nós, quantas coisas o Senhor fez por nós, somos os únicos a quem Ele deu um novo coração. Somos os únicos a quem Ele escreveu as suas leis, não em pedras, mas no nosso coração, de forma que nós não temos nem como esquecer. Mas muitas vezes a gente não dá ouvido. A gente prefere dar ouvido à voz do nosso corpo. A gente prefere dar ouvido à voz do prazer. Eita. Dura esse discurso. Verso 15. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Está falando da ceia do Senhor, tá, queridos? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentavam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios, e não a Deus.
E eu não quero que vocês estejam em comunhão com demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor. Somos, por acaso, mais fortes do que ele? O texto não precisa muita explicação, amém, queridos? Então, Deus tem zelo por nós. Nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Nem um pouquinhozinho. Nem sequer um pouquinho. Amém, queridos? E aí, no 23, ele diz assim, todas as coisas são lícitas. Isso era um ditado dos coríntios. Lembra a cidade moral, que tudo podia? Eles diziam, tudo me é lícito. Eu posso todas as coisas, eu tenho liberdade. E aí Paulo diz, todas as coisas são lícitas. Repetindo o que eles costumavam dizer. Mas ele acrescenta, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim do seu próximo. Mais uma vez, um cuidado com aquele que é fraco na fé. Amém, queridos? Aleluia. Mais uma vez, um cuidado para não causar escândalo e afastar as pessoas de Deus. É importante, queridos, entender assim, que qualquer carne em Corinto poderia vir de sacrifício a ídolos. Lembra que eu falei assim que existiam inúmeros templos e as pessoas iam sacrificar aos ídolos. Uma parte daquele sacrifício ficava com o sacerdote, uma parte do sacrifício ficava com a pessoa que estava fazendo a oferenda, e uma parte era queimada àquela divindade. Essa parte que ficava com a pessoa, ela poderia consumir ali mesmo no templo, chamar os amigos, a família, e consumir, fazer aquele churrasquinho lá no templo, ou eles podiam levar para casa e fazer um jantar em casa. E, além disso, vocês imaginam o sacerdote. Val é o sacerdote lá do templo de Apolo. Afrodite você não vai querer, não, né? De Atenas, eu não sei nem o que é, de Poseidon. E aí, Valzinho está lá o dia inteiro fazendo sacrifício. Imagina quanta carne Val ganhou no final do dia. Não tinha geladeira. O que Val vai fazer com aquela carne? Ele vai no açougue e vende a carne. Eles faziam isso. Eles iam no açougue, os sacerdotes, vendiam a carne. Aí o André ia lá comprar a carne, era a carne que tinha vindo do templo. Logo o André. E aí, por isso que Paulo fala aqui no 25, comam de tudo que vende no mercado. André não ia chegar lá, embora que o André ia chegar, né? O André ia, né? André, essa carne aqui veio da onde? Foi o Valzinho que trouxe lá do templo de Poseidon. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum. Por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser para vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo,
não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa. Entenderam, queridos? Então, aquela carne provavelmente tinha vindo de um templo. Mas eu não vou chegar no açougue perguntando, veio da onde? Se perguntou, não vai comprar, não vai comer. Não pergunta nada. Agora, se falar, irmão, você está comprando essa carne? Estou sabendo ali que você é do Verbo da Vida, né? Olha, essa carne veio lá do templo de Poseidon. Ih, está repreendido, não vou levar, não. Não leva. Era assim, isso que ele está explicando. Porque se ele está dizendo, é porque ele sabe que você não deve comer. Ou pensa que você não deve comer. E aí você, não tem nada a ver, não, irmão. Eu sou crente, eu boto o diabo para correr, não tem nada a ver, não. Aí, irmão, então o crente ele pode participar da mesa de ídolos? É assim? Aí outros vão chegar e dizer, está vendo? Bem que eu disse, que aquela igreja é a igreja da porta larga. Bem que eu disse. Por isso que eu falo, não vai para aquela igreja. Aquela igreja tem a parede preta. É da porta larga. O povo ainda vai no açougue e compra carne sacrificada a ídolos. Estou trazendo lá para o contexto, tá, gente? Mas você sabe que tem coisinhas? Tem isso por aí, né? Então, no que depender de nós, vamos dar bom testemunho. Amém? Para que mesmo aqueles, Pedro fala isso, mesmo aqueles que falam mal de nós, pelo nosso proceder, vejam que somos, de fato, filhos de Deus, pelo nosso proceder. Amém? Pelas nossas obras. Então, está dizendo que é da porta larga, que é da parede preta, que usa calça comprida, pinta a unha de vermelho. Mas, pelo nosso proceder, pelo amor, principalmente. Amém? Que fruto do Espírito é o amor. Então, vão ver que, na verdade, nós somos filhos de Deus. Amém? Aleluia. E interessante, queridos, é importante saber também que não comer a carne implicava em abrir mão de uma vida social, porque, afinal, o fulaninho lá, ele pegou a carne do templo, levou para casa e resolveu fazer um jantar. E chamou os amigos todos e falou, sacrifiquei ao ídolo tal, agora vamos nos alegrar na minha casa. E aí, você que foi convidado, então, eu não vou. E aí, deixei de participar de uma festa de amigos. Deixei de fechar um negócio. Deixei até de ganhar dinheiro. Acontece. Eu vou ganhar dinheiro a todo custo? Eu vou ganhar dinheiro às custas da minha fé? Eu vou ter uma vida social? Não, meus amigos têm que gostar de mim. Então, eu tenho que estar onde eles estão. Eu tenho que fazer o que eles fazem. Eu tenho que comer o que eles comem. Eu tenho que beber o que eles bebem. Está certo isso, igreja? E eles abriam mão de grandes negócios até, porque os negócios eram fechados em jantares. O 30. Se eu participo com gratidão, por que sou criticado? Por causa daquilo que dou graças. Por que dou graças? Porquanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos. Vê aí que Paulo, de novo, ele fala, ó eu aqui, ó meu testemunho. Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém, queridos? E nós temos que ter cuidado da nossa vida, porque, às vezes, essa questão de comida sacrificada a ídolos, talvez não seja tanto do nosso cotidiano. Tem uma pessoa da minha família que
da doce. Chega no período, esse período agora, né? Já passou? Vai ter? Ah, é. Então, está chegando aí o dia de dar doce. E, às vezes, eu apareço lá, depois de um tempo, eu vou lá visitar, aí a pessoa vem e me dá um doce. Menina, eu não estou ligada mais nesse negócio, eu nem sei que dia, sabe? Aí me deu o doce, eu comi o doce. Aí você acha que depois eu fico e teco, pensa aqui, é doce dos gêmeos lá, super gênios. Aí eu penso assim, gente, o doce nada é o doce, o ídolo nada é o ídolo. Agora, uma vez ela chegou para mim e falou assim, esse doce é isso, você come? Aí eu não como. Amém? Não como. Ah, tá bom. Tá? Mas, às vezes, passa desapercebido. Às vezes, passa desapercebido. Passou desapercebido. Que eu não estou ligada no negócio. Mas, querido, então não vou morrer agora, vou endemoniar. Não posso nem pregar na igreja, porque comi o doce. O diabo vai vir me visitar de noite. Nada disso, queridos. O ídolo nada é o ídolo. Amém? E foi oferecido a Deus, ou a lá, não sei quem, mas foi para mim, é santo. Mas eu não vou viver nisso. Você acha que eu vou sair agora correndo atrás de doce? Né? Pelo amor de Deus, né? Ai, não, ídolo nada deixa eu pegar esse doce aqui. Não tem fome? Compra, vai comprar. Na igreja, vai no departamento infantil, que eles dão doce. Não é. Você sabe que é doce de galardão. Amém? Da Fabi e da Bebete. Fabi e Carol, agora. E a gente tem que ter cuidado, queridos, para a gente não se enganar, porque ídolos é qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida. E muitas coisas, o que eu estava dizendo, comida, talvez, um caso ou outro, a gente se depare com comidas sacrificadas a ídolos. Mas o nosso coração a gente tem que guardar, porque, às vezes, o ídolo pode ser o nosso trabalho, o ídolo pode ser o nosso marido, a esposa, um filho. O ídolo é tudo que toma o lugar de Deus, tudo que toma o primeiro lugar na nossa vida. Amai a Deus acima de todas as coisas. Amém? O ídolo pode ser até o trabalho que eu executo na igreja. O que me afasta de viver os princípios de Deus. O ídolo pode ser eu chegar na igreja, em vez de eu vir para a igreja para congregar, para adorar o Senhor, eu venho para ver meus amigos. Eu venho porque é um lugar legal. E se um amigo brigou comigo, aí eu não vou. Porque aí Deus não merece mais o meu culto. Se eu for tirada de uma função, eu não vou, porque Deus não merece mais o meu culto. O ídolo pode ser aquele irmão que é usado por Deus e dá sempre uma palavra, e você não sai de casa sem consultar ele. E vou finalizar. Amém. Podem ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou finalizar com o discurso de Paulo, em Atos 17, que diz assim: Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de quem lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há,
uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Ele vai de Gênesis a Apocalipse aqui, queridos. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendentes dele. E por ser isto verdade, não devemos imaginar Deus como ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. E está falando de Jesus, amém? E aí, continuando a leitura, a gente vê que o povo, alguns daquela cidade, até o chefe não, mas até um membro do conselho se converteu. Esse é o Senhor a quem pregamos. Esse é o Deus a quem pregamos. Ele não leva em conta o tempo de ignorância. Ele fala conosco da forma que nós conseguimos ouvir. Mas nele existimos, nele nos movemos. E se você está aqui essa noite e você nunca declarou Jesus como Salvador da sua vida, que é a única forma, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus, se não for por Ele. Alguns já disseram, todos os caminhos levam a Deus, mas na verdade, Jesus é o único caminho que leva à vida, que leva a Deus. E é necessário reconhecer esse sacrifício de Jesus para nascer de novo, para ser filho de Deus. Se você nunca fez isso, essa noite você está com essa oportunidade. Se você sentir em seu coração, não é por força, não é por violência, fala com esse Deus que para você talvez até hoje tenha sido um Deus desconhecido. Fala com Ele, Senhor, eis-me aqui, fala comigo e Ele vai falar com você. Amém? Porque quem vai a Ele de forma alguma Ele vai lançar fora. E se você está aqui, você sabe, congregou por um tempo, mas hoje você se vê que participou de lugares, de banquetes estranhos, mas você quer voltar à posição, você pode vir aqui à frente também e se reconciliar, porque Ele nunca te abandonou, amém? Nós vamos louvar e você está com essa oportunidade, amém? Glória a Deus. Eu queria uma música, Jesus é o centro, amém?